Canção Nova. Eu também estou aqui, ó, catando no bolso Você tá pegando aqui. aí os bilhetinhos. Os bilhetinhos todos pedidos de oração, mas me entregaram também R$ 20 para trazer aqui, para poder ajudar no projeto Dai-me Almas deste mês. Porque por onde a gente vai passando, gente, é como a Paula gosta de dizer de São José dos Campos, mas hoje São José vai se estendendo para todo mundo. A cada passo um abraço. Um abraço, é não verdade. Então, às vezes, numa loja onde a gente entra, ontem eu e a Rose entramos numa loja em Lorena para comprar material de limpeza e tinha um garotinho lá que já veio correndo, já pulou nos meus braços. Falei, esse povo aqui, eu acho que assiste a Canção Nova, o Sorrindo para a Vida. E era assim, a família toda assiste Sorrindo para a Vida, todos os dias. Então, meu abraço àqueles que de suas casas, do seu comércio, do seu trabalho, acompanham a Canção Nova e que nesses encontros também vão nos entregando, não é? A sua doação. Então, eu já ponho aqui para você unir as outras e vamos juntos rumo ao 100%. Rumo ao 100% e você vai entender a importância do 100%. Esses dias o Cassiano leu um testemunho de uma pessoa que era deficiente visual, Cassiano. Foi isso mesmo. E ela disse assim que o contato que ela tinha com a palavra de Deus era através da Canção Nova. Essa é a Vaninha, nossa irmã em Cristo, que é da família Canção Nova. Ela diz assim, boa noite, Val, porque ela escreveu à noite. Me chamo Vaninha e moro em Jundiaí. Eu sou deficiente auditiva, mas eu assisto a programação da Canção Nova. E que bom que mesmo neste canal eu tenho a oportunidade de acompanhar toda a graça de Deus. E eu vim agradecer a graça que Deus me concedeu. Concedeu ao meu pai, o Antônio, que estava com câncer na cabeça e no pâncreas. O programa da Canção Nova e toda a programação nos ajudou muito. Mas sabe como? Deixando nossos corações serenos e tranquilos diante desta tribulação. Quando meu pai descobriu o câncer na cabeça e no pâncreas, ficamos sem chão. Começamos a assistir o seu programa, o Sorrindo para a Vida, todas as noites e clamávamos a Deus a cura. Rezávamos juntos todas as noites, rezávamos o terço e fomos percebendo Deus confortando muito os nossos corações. Meu pai fez a quimioterapia, graças a Deus, sem efeitos colaterais, passou pela cirurgia o ano passado, foi bem sucedido e graças a Deus ele foi curado e está só num acompanhamento de prevenção. Mas eu só tenho a agradecer a Deus pelas orações e por esse programa maravilhoso que nos faz sentir muito bem em meio às tribulações. E quero agradecer toda a Rede Canção Nova por esse canal abençoado. Repito, o meu testemunho foi, diante desta tribulação, Deus deixou os nossos corações serenos e tranquilos. Um grande abraço, Vaninha e toda a família. E a gente pode dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Coração sereno e tranquilo não tem preço, minha gente. Não tem. Em meio à tribulação, é uma coisa que só Deus dá. Só Deus dá. Bendito seja Deus. Amém. Seja Deus. Minha gente, o programa está só começando. Vamos para a nossa frase do dia, tá bom? O André vai nos ajudar aqui preparando uma canção para que nós escutemos a palavra. Eu tomo a liberdade e repito para você, tá bom? Eclesiástico, capítulo 22, versículo 33. Depois, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 6. Tá seguido, tá fácil, tá bom? Pega o 22 aí do 33, depois você vai seguindo, você vai acompanhando a palavra de Deus para você no dia de hoje. E a frase do dia é de Santa Catarina de Sena, e ela vai nos dizer assim: é obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. É obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. Pedimos a intercessão de Santa Catarina de Sena neste dia, para que ela interceda por cada um de nós. Muito bem, vamos preparar então nosso coração, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, para que seja Ele que nos conduza durante toda a reflexão desta palavra. Perdão, porque se Ele nos conduzir,
com certeza colheremos os melhores frutos, receberemos as graças necessárias para este dia e para a nossa vida. Vem sobre nós, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Peçamos, Espírito Santo repousa. 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 Traz unção, Espírito de Deus. Traz unção a nós, Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 22, versículo 33. É aí que nós vamos começar. Depois nós continuamos no capítulo 23 até o versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: quem dará à minha boca uma guarda, e sobre os meus lábios um sinete adequado, para que não me façam cair, e minha língua não me arruine? Senhor, Pai e soberano de minha vida, não me abandones ao arbítrio deles, nem permitas que eu caia por sua causa. Quem aplicará açoites aos meus pensamentos e no meu coração infundirá a instrução da sabedoria, para que não me poupem nos meus erros e não apareçam os meus delitos? Dessa forma, meus erros não aumentarão, nem se multiplicarão os meus delitos, e meus pecados não se avolumarão. Não cairei à vista dos meus adversários, e meu inimigo não se alegrará à minha custa. Senhor, Pai e Deus de minha vida, não me abandones às suas sugestões, não me des a arrogância dos olhos, e afasta de mim todo mau desejo. Tira de mim as concupiscências do ventre, e as do leito não se apoderem de mim. E não me entregues ao desejo irreverente e impudico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa palavra é uma oração. Não é uma oração contra pessoas. É uma oração contra o pecado. Até se você aceitar uma sugestão desse irmão aqui, deste amigo, imprima esta oração. E
Coloque ali junto ao espelho, que é o lugar onde todos os dias você passa, você para um pouquinho para se ver, aí ali você já aproveita e já reza. Ou coloca ali anexada a capa da sua agenda, ou na tábua da mesa do seu escritório onde você trabalha, para que todos os dias você possa fazer esta oração, para que eu possa fazer essa oração, porque nós precisamos da força da oração para vencer o pecado que habita em nós. E olha que oração maravilhosa, que atendida vai nos poupar muita dor, muito sofrimento, muita vergonha, muita humilhação, muitos fracassos. E o que diz esta oração? Quem dará à minha boca uma guarda? Quem vai pôr um vigia na porta dos meus lábios? Porque o que faz um vigia? Um vigia filtra quem entra e filtra quem sai. Quem mora num condomínio e tem uma portaria e ali tem um vigia, ele vê quem entra e ele vê quem sai. Muitas vezes o vigia não impede a pessoa de entrar ou de sair, mas ele vê que entre quem pode e saia quem deve. Não é assim? Quem dará um vigia para a porta dos meus lábios? Quem colocará um selo sobre os meus lábios? Quem vai fechar minha boca com um lacre, para que a minha boca não me faça cair, para que os meus lábios não me derrubem, para que a minha língua não me arruine, porque com a minha língua eu posso me arruinar, e eu posso arruinar alguém. Gente, nós não temos ideia do que uma língua pode causar, nós temos que ter cuidado com a bendita da língua. Conta uma história antiga que Jerusalém foi destruída por causa da língua de uma pessoa. Teve uma festa e o dono da festa, o dono da casa, mandou convidar um amigo que tinha um nome muito parecido com o nome do inimigo dele. E o funcionário se confundiu. E em vez de chamar o amigo, que era, vou dar um exemplo, não lembro exatamente o nome, mas é bem assim, que era para convidar o Sirá, e o amigo foi e convidou o Ben-Sirá, que Sirá é um nome, e o Ben-Sirá é o filho daquele homem, né? Ben-Sirá é filho de Sirá. Então, em vez dele chamar o Sirá, foi lá e chamou um outro que era o filho do Sirá. Mas igual acontece aqui no Brasil, quando tem um nome comprido, o povo chama pelo diminutivo. Então o Ben-Sirá também era chamado de Sirá. O funcionário confundiu e chamou o inimigo. E o inimigo ficou de coração aberto, se desarmou e disse: não esperava, ele me chamou, pode ser o começo de uma mudança no nosso relacionamento, eu vou. E foi. E chegando lá, sentou-se no lugar que estava reservado para o Sirá. Mas quando o dono da festa chegou, que viu o inimigo sentado à mesa do jantar, chegou junto dele, não falou gritando, mas também não falou baixinho. Disse a ele: como é que você tem a pachorra de aparecer na minha festa, fora da minha casa? E aquele inimigo humilhado disse a ele: olha, eu fui porque o seu funcionário me chamou, mas agora que eu estou aqui na sua casa, deixa eu ficar. Vamos acabar com esse mal entre nós. Ele disse: prefiro um cachorro sentado nessa mesa do que você fora da minha casa. Aí o inimigo que estava à mesa disse: olha, essa situação vai ser muito humilhante para mim. Faz de conta que eu não estou aqui, depois eu por mim mesmo vou embora. Ele diz: ou você levanta ou eu te arranco daqui. E o rapaz, muito humilhado, vira para ele e diz assim: eu te pago
eu te dou dinheiro, pago a festa. Eu vou pagar a festa se você me deixar ficar. Ele disse, levante-se e saia daqui agora com a sua insignificância. Aí esse homem saiu dali arrasado. Procurou o chefe dos soldados romanos e disse para ele, na casa tal está acontecendo um motim contra César. E eles vão amotinar Jerusalém para se rebelar contra Roma. E ali foi o começo que destruiu a cidade de Jerusalém. Sabe aquela história que Jerusalém foi arrasada pelos romanos? Conta a antiga história que foi ali que se teve o estupim, por causa da língua de uma pessoa que agiu movida pela mágoa. Todo mundo perdeu. Perdeu o dono da festa, perderam os convidados da festa, perdeu o homem que foi lá e fez a denúncia, porque também a família dele foi arrasada. Gente, nós não temos ideia do mal que uma língua pode causar. A gente tem que ter cuidado com as suspeitas que nós levantamos infundadas sobre uma pessoa, porque nós podemos destruir aquela pessoa. E às vezes para conseguir um pequeno benefício, para conseguir uma vida. Então olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem vai pôr um vigia na minha boca, para que a minha língua não cause ruína a mim e aos outros? Porque a ruína que nós causamos aos outros por meio da língua não fica só lá, não. Ela volta para nós. Ela volta. É como algumas pessoas gostam de dizer, né? Que é atirar aquilo que eu não vou falar o que é no ventilador. Quando você atira certas coisas no ventilador, espirra em todo mundo, inclusive em quem jogou. Então a gente precisa rezar e pedir a Deus uma trava na boca da gente. Quanto casamento acabou por causa de falta de trava na língua? Se não fosse aquela conversa, se não fosse aquela discussão, se não fosse aquele desabafo desnecessário, às vezes a família ainda estava de pé. É que a gente acha que porque nós estamos angustiados e aflitos, nós podemos desabotoar o coração em cima do outro, igual alguém que despeja uma carreta de entulho, né? Você diz, eu estou aliviando o peso que estava sobre mim. Mas às vezes o peso que estava sobre você acabou de esmagar, acabou de matar aquele sobre quem você despejou. Você pode ter o alívio daquele momento, mas o que isso fez? Esmagou seu matrimônio. Quanto casamento acabou por causa disso? Quanta palavra impensada feriu o relacionamento entre pai e filho, que o pai morreu, mas a palavra que foi dita ficou. E o filho não esquece que quando em vida o pai disse aquela palavra para ele. Olha, gente, às vezes num desentendimento entre mãe e filha, às vezes até numa disputa entre mãe e filha, uma palavra dita com maldade, às vezes sem intenção de ferir tão profundamente, apenas movida pela raiva, até sob a justificativa de um desabafo. Quantas vezes isso produz um dano irreparável? Cuidado com o que sai da boca. Então a gente reza, Senhor Pai, soberano da minha vida, não me abandones ao arbítrio deles. Ao arbítrio de quem? Dos meus lábios e da minha língua. Senhor, não deixa a minha boca pensar por mim. É isso que essa palavra está dizendo. Quem é o árbitro? É aquele que julga. Se houve falta, se não houve falta, não é isso? Quem arbitra sobre uma situação é o juiz. O juiz é o árbitro, dentro de um tribunal também.
E aí a palavra diz: não me abandones ao juízo da minha boca, porque a minha boca não tem juízo. Boca não pensa, gente. Quem pensa com a boca vive o ditado: o peixe morre pela boca. Nós não podemos pensar pela boca. Nós temos que pensar com a mente e com o coração. Não me abandones, ó Deus, ao julgamento dos meus lábios, ao julgamento da minha língua. Quem é que vai aplicar açoites aos meus pensamentos? Porque o que passa pela boca nasceu no íntimo de mim. A boca só faz o que a mente manda. Até tem gente que gosta de punir o corpo, né? E tem a tendência a algumas práticas medievais, de se bater, de se chicotear, de se impor severos e às vezes até prejudiciais penitências. Meu amigo, vai com calma, porque o corpo não é o culpado. O corpo só faz o que o nosso coração desordenado manda. O corpo faz o que a cabeça ordena. Não é o corpo, é a mente que está desequilibrada. Aí a palavra diz assim: quem vai aplicar os açoites aos meus pensamentos e no meu coração infundirá sabedoria, para que a minha mente e o meu coração não me poupem nos meus erros. Porque quando a nossa mente e o nosso coração trabalha para esconder os nossos erros, quando a nossa mente e o nosso coração tem um pezinho esconder os nossos erros, quando a nossa mente e o nosso coração tem um pezinho na mentira, o que é que acontece mais cedo ou mais tarde? Aparecem os meus delitos, aparecem as minhas falhas. Então, quem é que vai corrigir o meu pensamento e o meu coração? Porque dessa forma, com a cabeça e o coração corrigido, os meus erros não aumentarão. Se eu corrigir o meu íntimo, os meus delitos não se multiplicarão e os meus pecados não vão ganhar volume. E eu não vou cair à vista dos meus adversários, porque é nos meus pecados que eu tropeço. E o meu inimigo não se alegrará à minha custa. Senhor Pai e Deus da minha vida, não me abandone às sugestões da minha boca, nem dos meus pensamentos corrompidos, nem do meu coração inclinado para o mal. Senhor, não permita que os meus olhos sejam arrogantes e afasta de mim todo mau desejo. Tira de mim a concupiscência do ventre. O que é essa concupiscência do ventre? O desequilíbrio no comer, o desequilíbrio no beber, desequilíbrio no uso de remédios, desequilíbrio que leva a pessoa às drogas. É a concupiscência do ventre. O que leva uma pessoa a fincar o pé nas drogas? A concupiscência do ventre, que está ligada também a toda gula, porque gula não é só comida, gula também é bebida, não é? Ao desejo desordenado pela bebida, alcoólica ou não alcoólica, que você pode ser viciado em refrigerante. Uma vez eu fui comprar comida e veio um menino, tadinho, pequenininho e obeso, gordinho demais da conta. Ele era um garoto de uns 12 anos e ele deveria pesar uns 3 vezes o meu peso. E o bichinho estava deformado de tão gordinho. Mal andava. Aí o dono do restaurante falou para mim assim: você viu o que ele levou na sacola? Eu falei: vi. Ele falou: pois é, não está levando para comer uma pizza, uma coisa do tipo. Esse garoto não bebe água, ele só bebe refrigerante. Aquele refrigerantezinho escuro. Só bebe refrigerante. Falei: então, o dono do restaurante era um chinês. Ele disse: esse menino vai morrer. E a culpa é dos pais, porque tinham que intervir em relação a isso. Então veja, essa concupiscência do ventre, ligada à bebida, não é só questão de alcoolismo, mas é um desequilíbrio.
E aí a palavra de Deus pede ao Senhor: dá-me, ó Deus, equilíbrio, tira de mim a concupiscência do ventre e a do leito não se apodere de mim. Está falando aqui de toda a nossa inclinação sexual para a desordem. Porque assim como a comida, como o comer e o beber, é um bem para a nossa vida, o sexo, gente, é uma coisa maravilhosa para a nossa vida, é fonte de saúde e de alegria, não é? A nossa igreja, a nossa fé cristã, ela vê de forma bendita o sexo. E incentiva sim o sexo. Que se viva bem e bastante, mas dentro dos limites daquilo que é honesto. Tanto que a palavra de Deus, ela diz que marido e mulher não devem se afastar sexualmente, devem ter relações íntimas frequentes, que sejam muitas e que sejam boas. Então, a palavra de Deus nos diz que marido e mulher não se afastem sexualmente, a não ser por um período curto de tempo, de comum acordo e com vista a um momento de oração. Então, se vão fazer algum tipo de penitência, porque é algo tão bom que às vezes soa como um sacrifício, que seja por um curto período de tempo, e curto é curto. Não é semanas, meses, tá certo? Um curto período de tempo, precisa ser de comum acordo. Não é assim, eu quero e você aceita porque eu quero. É preciso que essa vontade seja da comunhão dos dois. E por um motivo justificável. Que seja também pela oração, não é? Mas a desordem sexual domina o corpo inteiro, domina a sua mente, domina tudo. Até me permita a comparação, mas é a palavra de Deus quem a faz. Quem domina a sua boca refreia todo o corpo, assim como as rédeas postas na boca do cavalo refreia o cavalo inteiro. Se a gente controlar o nosso comer, as nossas inclinações sexuais e as coisas que nós falamos, meu amigo, se você controlar isso daí, o resto é fichinha. O resto você vai dar conta assim, brincando. Por isso que os nossos olhos têm que estar voltados para a palavra de Deus. Porque quem não sabe o caminho vai atrás de quem sabe. E muitas vezes na minha vida e na sua vida, nós não soubemos o caminho a seguir. Então vamos com a palavra de Deus, que é a verdade, que é o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso mesmo o Antigo Testamento é Cristo. É o próprio Senhor que vem falar ao nosso coração. É seguindo Jesus, é fazendo o que Ele nos ensina, que nós sempre vamos encontrar a saída para todas as situações que se impõem para nós. Porque Jesus é a verdade. E olha, a verdade nos livra, a verdade nos liberta, a verdade nos arranca do domínio dos outros e facilita a nossa vida. Não tem nada que facilite mais a nossa vida do que a gente romper com a mentira, do que a gente romper com as fantasias, com as ilusões. Quem não anda na verdade acaba escravo da vontade alheia. É dominado pelos outros. Então, como é que eu vou me libertar, Márcio, de uma chantagem, de um domínio alheio, de uma opressão vinda de uma pessoa? Você vai se libertar, meu amigo, pelo caminho da verdade. Trazer à luz essas situações nebulosas, essas situações ocultas. Quando a verdade é trazida sobre uma situação, nós somos libertados. E se a verdade facilita a nossa vida, então é melhor a gente aceitá-la do que a gente se esconder dela. Eu sei que tem horas que a gente é tentado a nos esconder por causa da vergonha, por causa da humilhação, por causa do julgamento alheio, por causa da nossa falta de confiança na compreensão das pessoas. Não vão me entender, vão me julgar,
isso vai ser terrível para a minha vida. Você já viu quanto sofrimento esse pensamento já trouxe para você? Você já viu quanto desgaste você já enfrentou na sua vida por medo de enfrentar a verdade? É mais fácil você enfrentá-la do que você se esconder dela. Infinitamente mais fácil, né? E a verdade é que nós fomos criados. A verdade é que nós temos um Criador. A verdade é que nós dependemos de Deus para ser, seja o que for. Essa é a grande verdade da nossa vida. A verdade é que sem Deus, o homem se perde. Sem Deus, a própria vida se estraga. Sem Deus, a gente estraga a própria vida. E isso não é só com você. Todos nós precisamos de salvação. Então eu lhe repito, a verdade é que sem Deus, eu e você nos perdemos e estragamos a nossa própria vida. Isso é conosco, isso é com o nosso cônjuge, isso é com os nossos filhos. Por isso, é um pecado um pai que não dá Deus a seus filhos. É uma covardia um pai e uma mãe que não educa o seu filho para a fé. Porque sem fé, sem confiar em Deus, o ser humano não dá boa coisa. Sem Deus nós vamos passar a vida lutando sem conseguir nos livrar da maldade, nos livrar do egoísmo, nos livrar da ganância, nos livrar do desejo de possuir os outros. Sem Deus nós vamos cair em tudo isso aqui que esta oração da palavra de Deus está pedindo a Deus para nos livrar. Nós vamos ser escravos dos pecados da cama, da promiscuidade, da fornicação, do adultério, dos desvios sexuais. Vamos ser escravos. Vamos ser escravos da comida, da bebida, da medicação, da automedicação desequilibrada. Vamos ser escravos de drogas. Vamos ser vítima da nossa própria arrogância. Sem Deus, eu e você vamos andar confusos diante de uma mente que toda hora se contradiz. Já se sentiu perdido? Sua cabeça te manda para cá, daqui a pouco para lá, ela não sabe para onde te leva. Então, sem Deus nós vamos passar a vida lutando, sem ter sucesso contra esses males. E não adianta a gente querer fugir disso, pois nossa vida pode ser mudada, mas a verdade não. Atualmente, nós estamos vendo uma grande propaganda contra a verdade. Até uma coisa que se pretende, pela loucura de alguns, é convencer o ser humano de que ele não tem sexo, de que nós somos assexuados. Até bactéria tem sexo. Tem algumas que são assexuadas. Bactéria, gente. Você não é uma bactéria. Quando pega uma célulazinha sua e faz ali um exame, é possível descobrir se aquela célula é de um homem ou se aquela célula é de uma mulher. Ninguém pode julgar o drama que vive uma pessoa em relação à sua orientação sexual. Mas veja, é a orientação sexual íntima dela. Nós não estamos falando da orientação biológica dela. Porque quando faz o exame, você sabe se é homem, você sabe se é mulher. Quando o bebezinho sai de dentro da mãe, o médico pode dizer com toda precisão se é homem ou se é mulher. Pode dizer. Mas você acredita que nós estamos num tempo em que as pessoas elas querem mudar a verdade? Não. A gente pode mudar a nossa vida, mas a verdade não pode ser mudada. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo de algo absurdo que nós estamos enfrentando no nosso tempo. Está claro diante dos nossos olhos.
E essa é uma verdade que não pode ser mudada. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer a cirurgia que você quiser, você pode cortar o seu corpo, você pode aumentar o seu corpo, mas você não vai poder mudar a genética que você tem, porque você pode ter um corpo de mulher, um corpo de homem, quando um médico tirar uma célulazinha e fizer um exame, ele vai saber se você é um homem ou se você é uma mulher. Não adianta. A verdade não pode ser mudada, quando ela é verdade. Tem gente que diz, a verdade é relativa, depende daquilo que eu acredito. Não, dependendo do que você acredita, você está no erro. E dependendo do que você acredita, você está no acerto. O erro não passa a ser certo só porque você está convencido dele. Entende? Uma pessoa achar que ela vai mudar o que é errado em certo, só porque ela... Isso tem nome, chama loucura. Entende? E o demônio, ele é astuto para enfiar na nossa cabeça que verdade é aquilo que eu ponho o selo do meu crédito. Não, não é, meu amigo. E olha, isso é tão triste para algumas pessoas, porque a mentira é uma ilusão. A mentira é uma ilusão e uma tristeza. Porque a verdade permanecerá sempre a verdade. E a verdade por si só, ela é a luz. Então, ela acaba por nos denunciar. Quando eu escolho viver um caminho de erro, um dia, a gosto ou a contragosto, nós vamos ter que reconhecer que nós vivemos um equívoco na nossa vida. Portanto, olha, a melhor coisa é romper com a mentira. Rompa com a mentira. Romper com a mentira é eliminar não só as grandes mentiras, mas também as pequenas mentiras. Porque, olha, uma grande mentira é feita de muitas pequenas. E mentira grande dá filhote. Para você sustentar uma mentira grande, você tem que contar muitas mentirinhas. Então é a gente ir se treinando para a verdade. Até aquela mentira que a gente diz sem maldade, só para se defender, para dar desculpa. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Em vez de mentir, não diga nada. Em vez de mentir, diga para a pessoa, eu não quero falar sobre isso. É mais nobre, é mais bonito, não é? Eliminar as desculpas mentirosas que começam pequenas e vão nos arrastando para as grandes. Então, diga a verdade somente. Você é uma pessoa de Deus. E se algo não for verdade, então não diga. A gente tem que aprender a arte de calar. Se não for para dizer a verdade, mentira também não vou dizer. Vou ficar caladinho. Pois tudo o que é verdadeiro vem de Deus e invoca a presença de Deus. Tem gente que acha que rezar é só se trancar no quarto, abrir a Bíblia, puxar o terço e rezar. Todas as vezes que você vive uma vida verdadeira, a sua vida invoca a presença de Deus. Todas as vezes que você faz um gesto de amor, você invoca a presença de Deus. Por isso que a Igreja Católica nos ensina para nós, desde que nós somos batizados, desde bebezinho, que a esmola que a gente dá para uma pessoa perdoa os nossos pecados. Você sabia disso? Tem gente que acha que a única maneira de Deus perdoar os pecados na Igreja Católica é o sacramento da confissão. Não, a leitura assídua e respeitosa, obediente da palavra de Deus nos perdoa os pecados. Dar esmola perdoa os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que um dia, quando nós morrermos, nós vamos para o céu sem levar nenhum tesouro, mas diz que as esmolas que nós demos no decorrer da nossa vida vai nos acompanhar e vai nos defender no dia do juízo final. Nós não estamos falando aqui de comprar o céu com moedinhas. Nós estamos falando aqui de todas as vezes que a gente enfiou a mão no bolso para aliviar o sofrimento de uma pessoa doente, para colocar comida na mesa de uma pessoa que está sofrendo, para poder ajudar alguém que está num momento de desespero, para poder patrocinar algo bom que está acontecendo, que faz bem a muitas pessoas. Tudo que é verdadeiro, gente, vem de Deus e invoca a presença de Deus. Então, quando você tem uma vida verdadeira e quando você fala a verdade, para evitar a mentira, para evitar o mal, para não arruinar alguém e para não arruinar a sua alma,
isso sobe ao céu com uma força, com um poder de oração eficaz. Então, quando um conselho é verdadeiro, ele não vem da pessoa humana que o deu, mas vem do próprio Deus, que é a verdade. Por que o sorrindo para a vida faz bem a tantas pessoas e traz libertação a tantas pessoas? Porque quando nós partilhamos aqui a palavra de Deus, nós não dizemos o que a gente acha, nem dizemos só o que nos agrada. Você já viu aquele ditado que diz que pau que bate em Chico também bate em Francisco? A palavra que é dita aqui, e às vezes é dura, é como um chicote nos nossos pensamentos, é para cá e é para lá. Então nem sempre a verdade que a gente escuta é confortável. Às vezes depois do sorrindo para a vida, a gente tem que sair daqui para ir resolver o problema, que aquela palavra que a gente ouviu aqui, o Espírito Santo nos diz, você precisa consertar aquilo lá que você está vivendo. Então, meu querido, quando um conselho é verdadeiro, ele não vem do pregador, da pessoa humana que o deu. Ele vem do próprio Deus, que é a verdade. Ou seja, quando você diz a verdade, Deus fala em você. Para o bem e até para o incômodo dos outros. Por isso, a gente que é pregador, a gente tem que se acostumar com certas antipatias de algumas pessoas. Porque tem gente que toma pirraça da voz da gente, da cara da gente, da entonação da gente, das frases que a gente diz. Por quê? Porque quis Deus falar através da gente também. E entra no coração da pessoa para mexer onde ela não queria que fosse mexido. E olha, tanto é que conhecer de verdade a si mesmo não é outra coisa que ouvir de Deus o que Ele pensa de nós. Por que tem gente que não gosta do sorrindo para a vida? Porque ela acaba se conhecendo a si mesma. Porque você vai ouvindo o que Deus pensa de você. Gente, isso é para você, isso é para mim também. Olha, teve 2 grandes libertações que eu recebi. Diante da palavra de Deus, diante de ouvir as pregações. A primeira delas é que eu achava que eu poderia vencer o mal dentro de mim mesmo com as minhas próprias forças. Não posso. Por isso essa oração é também para mim. Quem dará à minha boca um guarda? Quem vai pôr um vigia nos meus lábios para que eu não caia pelos pecados da minha própria boca? Eu sei a resposta. É Deus. Só que antes eu não sabia. Eu achava que com as minhas próprias forças, eu achava que eu tinha autocontrole, eu achava que nos momentos de angústia ou nos momentos de grande nervosismo ou ira, eu ia ter condições de me controlar. Gente, a gente não se controla. Por isso que marido sem querer briga com a esposa. Por isso que mulher sem querer briga com o marido. Por isso que mãe que ama tanto o filho ofende o filho. Por quê? Nem sempre você consegue dominar a maldade que existe dentro de você. Segunda libertação que Deus me deu. Deus me mostrou que é inútil viver de aparências para agradar os outros, para ser aceito, para ser amado. Sabe, é uma libertação, meu amigo, quando você descobre que você não tem que viver para ser aplaudido pelas pessoas. E quando eu descobri isso, eu passei a agir de acordo com a minha consciência. É bom a gente ser querido, é bom a gente estar aqui no Sorrindo para a Vida, e quando as pessoas nos encontrarem, nos receberem com um sorriso, com um abraço, isso é maravilhoso, mas eu não posso ser escravo disso, eu não posso ser refém disso, eu não posso viver para agradar os outros, quando aquilo que eu vivo desagrada a Deus. Então, Deus me mostrou que é inútil eu viver de aparências, de eu viver de mentiras para ser aceito, para ser amado. Nós devemos viver as nossas vidas como se todo mundo pudesse nos ver por dentro. Viva a sua vida como se você não pudesse esconder nada, como se os mais secretos recantos da sua alma estivessem abertos para todos verem.
Por que a gente iria esconder seja o que for? Para que viver, gente, na penumbra? Para que cultivar dentro de nós coisas vergonhosas? Por que você vai esconder seja o que for da sua vida? Não, que bobagem. Porque nós podemos esconder as coisas dos outros, mas nós não podemos esconder nada de Deus. Se você está vivendo alguma coisa que precisa ser escondida, termine essa miserável dessa coisa. Se você está vivendo um relacionamento que você não pode contar para ninguém e que ninguém pode descobrir, é porque você está num relacionamento errado, termine esse relacionamento. Se você está entrando num negócio que tem que ser feito às escondidas, deixa eu contar um segredo para você, não é um negócio, é uma armadilha. Sai dessa. Me perdoe o pleonasmo, sai fora. Ou como dizem os nossos filhos, vaza. Porque não tem coisa boa esperando você ali, não. Não se pode esconder nada de Deus. E se algo está pesando em seu coração, ponha isso para fora. Despeje, mas despeje no lugar certo, da maneira certa. Procure um padre e despeje, porque primeiro ele não vai poder contar o seu segredo para ninguém. Segundo, ele não está envolvido na situação, então você pode dizer, sem o risco de você soterrar aquele homem. Agora, tudo aquilo que você vai juntando, vai chegar um dia que você não vai dar conta, querendo ou não, você vai descarregar. E aí você vai dizer sem caridade, o que lá no começo você poderia ter dito e não disse por medo, por covardia. Tem coisas, gente, que se a gente disser na hora certa e da maneira correta, será uma caridade e vai servir para corrigir o outro e ele vai acertar a vida dele e vai nos amar por termos sido um bom conselheiro para ele. Mas se a gente não fizer isso, um dia nós vamos despejar sobre a pessoa com todo o rancor e isso vai causar uma ruptura entre eu e esta pessoa. Então nós temos que ter a coragem de arrancar da nossa vida o que está nos separando das pessoas com quem nós podemos nos unir e nos ajudar. Isso é ser de Deus. E isso vai libertar você. Tira do caminho que está separando. Busque a verdade, porque a verdade ela vai mostrar para você 3 coisas. Ela vai mostrar o que você deve fazer, o que você não deve fazer e o que você deve parar de fazer. Eu tenho certeza que nesse momentinho aqui já nos sorrindo para a vida, o Espírito Santo a partir desta palavra já foi falando no nosso coração, comigo, com você, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer e o que a gente estava fazendo e que agora a gente precisa parar de fazer. E vai ser um grande bem, porque quando a gente se desocupar daquilo que não presta, Deus vai encher esse espaço que foi desocupado com toda sorte de bênçãos e de graças. Louvado seja Deus por esta palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo seu Espírito Santo, Senhor, que já está agindo em nós a partir desta palavra, como o Márcio já ia nos dizendo. Se você pode neste momento, fecha os teus olhos, se reserva um pouquinho, deixa o Espírito Santo ir trabalhando em você a partir das verdades que nós podemos tocar aqui, para que Ele mostre a sua verdade, para que Ele lhe indique um novo caminho. Vem, Espírito de Deus, sobre cada um de nós agora, e nós queremos que o Senhor venha nos revelando o que nós precisamos parar, o que nós precisamos potencializar. Vem, Espírito de Deus, nós nos abrimos à Tua presença. Vem tocando na nossa mente, no nosso coração. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Cantemos: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, Espírito Santo.
vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, pedimos. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, Espírito Santo, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Por um breve momento, solta a tua voz e ora na linguagem dos anjos agora. Deixa que o Espírito Santo vá revelando ao Pai as profundas verdades que existem dentro de você, para que de fato possamos viver um grande momento de libertação das pequenas mentiras, dos vícios, daquilo que está enraizado em nós, que precisa ser retirado, extirpado, e que nem mesmo nós temos a consciência devida. Espírito, é isso que nós te pedimos, vem nos ajudando. Oria lá, canturia lá, bandaria lá, Oria lá, bandaria lá, xandoria lá, bandaria, eria lá, banduria lá, banduria, lá, te liberte, canturia lá, bandaria, toda mentira, as pessoas que já adquiriram esse hábito pela mentira, é aquelas mentirinhas, é aquelas brincadeiras cheias de verdade. Deus agora traga toda a libertação para a sua vida. Você que já tinha esse hábito, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue precioso, em nome de Jesus, renuncie agora toda mentira na sua vida. A mentira não vem de Deus. A pessoa de Deus é a pessoa da verdade, fala a verdade, vive a verdade, testemunha a verdade. Em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue precioso, vire esta página da tua vida e a partir de hoje, a partir de agora, deste momento, da proclamação desta palavra que é o próprio Cristo a nos falar, comece uma vida nova à luz do Espírito. Cassiano, eu preciso proclamar de novo esta palavra que o Márcio já disse, mas eu sinto que esta palavra, ela tem uma direção certa e que você vai mudar a tua vida a partir dela. A verdade não muda, a verdade é imutável. Não existem duas verdades, existe uma única verdade. Amém. Única verdade. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus por essa palavra e que de verdade eu desejo que o seu coração esteja cheio, sobretudo dessa vontade de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, sobretudo da verdade. Sabe, minha gente, Val? Diga. Você sabia que Satanás tem 3 secretários? Eu não conheço. Eu descobri isso há pouco tempo. Diz que Satanás tem 3 secretários. Me falaram, me contaram, me disseram. Então, se cuida aí, tá bom? Então, cuidado aí. Guarda o nome não dos queira 3. você ser da equipe do outro, não, tá? Satanás tem 3 secretários, viu, minha gente? Me falaram, me contaram e me disseram. Seja um homem da verdade, seja uma mulher da verdade, porque nós somos da verdade, Val. Nós somos da verdade. Que coisa linda, né, gente? A palavra de Deus. De fato, a verdade liberta e às vezes a gente quer que a verdade liberte o outro. Mas a verdade, ela liberta a nós. Então, comece a utilizar a ferramenta da verdade sobre você mesmo. Porque às vezes a gente quer impor sobre o outro a verdade dele. Eu estou vendo, vocês não estão vendo? É verdade. E você quer impor, mas a libertação é em mim. Então comece por você, tá bom, família Canção Nova? Gente, já estamos no finalzinho do programa, vou mostrar uma fotinho e já vou contar o testemunho. Inclusive, eu aproveito para dizer a vocês, graças a Deus, são muitas fotos. Eu ouso dizer que são, no mês, milhares de fotos. Então, a gente não consegue mostrar de todo mundo. Então, eu sei que você é uma pessoa inteligente,
com muita sabedoria, muita paz no coração, você vai entender se porventura você enviou uma foto e eu não consegui mostrar. Essa popurice aqui completou 2 aninhos esse mês, gente. Olha que coisa mais linda. É Sócia Kids, tá com o body, Márcio, do nome de Jesus na cor vermelha. Esse é do gosto de todo mundo, né, gente? É lindo, né? Quem não tem, pelo amor de Deus, aproveite as promoções da loja Canção Nova. Essa é a Cecília, fez 2 aninhos no último dia 20, né, Cecília? Um beijo. Quem não tem, como eu disse, vá lá, loja.cançãonova.com e veja os materiais de evangelização. Eu abraço a Odete, a Maria Geni, o Nelson, a Carme, a Jaque, a Têlia, a Vera, Agostinho Araújo, Roberto, Maiara, Cassiana, Maria Ferreira e tantos outros. Não consigo falar o nome de todo mundo, mas muito obrigada. Gostei de ver os homens chegando juntos, sabe? Também contribuindo, colaborando, todo mundo aí movimentando Pixidade. Eu achei bacana, o Misael, ele disse assim, Val, eu moro em Mucambo, no Ceará, mais de 3.000 quilômetros de distância de Cachoeira Paulista, mas eu estou mandando a minha ajuda para esta obra que me ajuda aqui onde eu estou. Ele falou, a Canção Nova é uma bênção na minha vida. Obrigada, viu, Misael? Um abraço para você. A Tatiana é minha conterrânea, lá de Ubá, Minas Gerais, gente. Ela disse assim, Val, hoje meu pai completaria 74 anos. Então, ela falou, ele fez a Páscoa já há 4 anos. Mas eu estou juntando Pixidade com Pix Homenagem. Então, ela mandou R$ 74 pela idade que o pai faria em homenagem ao pai para ajudar a evangelização. Olha que coisa mais linda. E eu queria mencionar todas as participações, porque em cada contribuição tem uma história, tem um gesto de amor. E eu quero trazer o testemunho de uma jovem. Ela diz assim, olá, me chamo Alessandra, tenho 18 anos. Gostaria de mandar este e-mail para o programa mais lindo que me anima todos os dias. Anima a mim e a minha família. Meu pai ajuda a Canção Nova há pouco tempo, mas ajuda todo mês para que esta obra continue no ar. Foi graças à Canção Nova e ao Sorrindo para a Vida que eu mudei. Eu saí de uma vida muito errada, a Alessandra contando aqui em 18 anos, na qual muitos jovens acabam caindo. Infelizmente, nem todos têm a oportunidade de sair. Por isso que esta obra não pode parar, porque é graças a ela que hoje eu sou uma nova pessoa. Saí da vida velha e das coisas do mundo. Muito obrigada, Canção Nova. E muito obrigada ao Sorrindo para a Vida. Gostaria de pedir oração para todos que estão na sintonia, para que mais jovens também possam sair do vício e da vida errada. Que idade ela tem? 18 anos, Márcio. 18 anos. Você que tem um filho, você que tem uma filha e acabou de ouvir esse testemunho, eu pergunto a você, quanto vale isso? Não é? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Márcio, eu nem vou ler por causa do tempo, mas uma pessoa, ele pediu para não ser identificado, foi um homem, deixou um testemunho. O filho dele com 14 anos, ele disse que graças à medalha das 2 cruzes e ao Sorrindo para a Vida, que ele conseguiu ajudar o filho dele que estava com dificuldades na sua orientação sexual. Ele diz assim, meu filho dizia que era bissexual, nem sabia o que era isso, mas foi com a medalha das 2 cruzes, com muita oração e libertação, e com os ensinamentos da Canção Nova, que nós alcançamos a graça de educar o nosso filho na fé. Agora, olha que interessante que você usou a expressão dele. O filho dele nem sabia o que era isso. Ele colocou aqui. Nem sabia o que era desse isso. jeito. Você sabe o que é isso? A fantasia, a mentira, a ilusão que vai sendo inculcado na cabeça dos nossos jovens, porque nós achamos que falar a verdade é ultrapassado demais, é careta demais, é fora de moda, e que a gente corre o risco de parecer velho aos olhos dos nossos filhos, porque nós estamos insistindo no caminho da verdade que é antigo. Meu amigo, o caminho da verdade não é antigo, é eterno, tá certo? Então, quando alguém disser para você que você é velho por causa das ideias que você tem, você diga, não são pensamentos antigos, são pensamentos de eternidade, porque a verdade não muda, Amém, né? assim seja. E nós estamos aqui para proclamar a verdade com a ajuda do sócio Canção Nova. Olha, minha gente boa, chegamos aonde? 77%, Márcio. 77% alcançado, amigos, amigas. Subimos 4% no dia de ontem, faltando 23%. Temos hoje, amanhã, Valdênia, 11,5% ao dia.
É possível, É possível, porque eu já gente. vi chegar com mais, hein, gente? Nós vamos conseguir, vamos sim, com a graça de Deus. Mas assim, tem que ser um combinado entre nós e ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Ninguém. Não conte com sábado e domingo. Hoje e amanhã, todo mundo fazendo a sua contribuição. pix.doação@cançãonova.com. Confere Rádio Canção Nova e não deixe de ajudar. Ou se você quiser outro meio para poder ajudar, entra aí em doação.cançãonova.com. Aí tem cartão de crédito, tem boleto, tem transferência, a própria chave do Pix está lá. QR Code, o que você precisar está à sua disposição através do doação.cançãonova.com ou ligue para nós. 0 código da operadora 12 3186 2600. Ou, se você já fez a sua doação, você pode entrar em contato com um amigo, com alguém de repente que não conhece, manda para ele o link e fala, vamos ajudar a Canção Nova, tá bom? Nós vamos chegar com a graça de Deus ao 100%. Família Canção Nova, chegamos ao final aqui do Sorrindo para a Vida. Agradeço a Val, Márcio, obrigado, meu irmão. Valeu, irmão. Muito obrigado. Tamo junto aí, uma benção. É isso aí. Deixa eu só dar um recadinho, você está despedindo? Eu estou indo para Campos dos Goitacazes daqui a pouquinho, Oh, então que me beleza. aguardem. Aí Sexta e sim. sábado, Campos dos Goitacazes, Sim. tem missão lá, então vocês se organizem. A Igreja Mãe de Deus, nós estaremos juntos e a paróquia de São Benedito. Estou aguardando vocês. Maravilha, Val. André, valeu, meu irmão. Valeu, hein? Tamo junto, viu? Acessem aí, YouTube Música Canção Nova, Você, o Amor Maior, tá lá, pra você. Deus te Tá bom? abençoe. Até amanhã. Maravilha. Graça de Deus. Minha gente, aquele abraço especial, aquele beijo no coração, né? Toda a rede de rádio Canção Nova segue com a sua programação especial.